Amados, a paz do Senhor para vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Nós vamos gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. E eu peço a você que você compartilhe os nossos vídeos, que você dê o seu like, que você nos ajude aí, tá bom? Mais uma palavra de reflexão e que essa palavra possa entrar na sua vida, gerar mudança, tá bom? O que eu quero falar aqui é sobre um dom espiritual chamado discernimento de espírito. Está lá em 1 Coríntios 12, capítulo 9. Querido, na sua visão, o que significa discernimento? Discernimento é a capacidade de compreender, algumas situações que se apresentam na nossa vida e separar o que é o certo do que é o errado. Ou seja, o dom de discernimento de espírito, ele é um dom fundamental na nossa caminhada. Se nós aplicássemos esse dom na nossa vida aqui, por certo, várias situações que nós às vezes nos envolvemos no dia a dia, nós não nos envolveríamos, porque aplicando esse dom na nossa vida, nós teríamos a capacidade de separar o que é certo e o que é errado. Então, querido, esse dom é fundamental na minha e na sua vida. A questão que eu quero colocar aqui é: você tem esse dom? Se você não tem esse dom, busque a Deus, peça ao Senhor que dê esse dom a você, porque esse dom é um dom importantíssimo numa sociedade, em um país, aonde o engano, aonde a mentira, inclusive a mentira no meio evangélico cresce de uma forma absurda. Você tem que ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Querido, outra coisa importante quando se fala de discernimento, existem muitas pessoas hoje que estão abrindo mão de bênçãos que Deus colocou em suas mãos, porque não tem o dom de discernimento. Ele por ele mesmo chegou a uma conclusão: meu casamento não é de Deus. E aí ele toma uma decisão embasada nisso. Ele não consegue entender que a esposa, a mulher que Deus colocou do lado dele, foi colocada por Deus, foi colocado pelo Senhor, e ele tem que cuidar. Mas ele mesmo, por ele mesmo, já chegou à conclusão: isso aqui não é para mim. Está faltando a ele o dom de discernimento. E entender que aquela pessoa que Deus colocou do lado dele foi uma companheira para ele seguir até os últimos dias da vida dele. Outra coisa, o ser humano ele chega à conclusão que aquele emprego ali, que ele orou, que ele buscou a Deus, aquilo ali já não é mais para mim. Entende? E ele começa a se sentir mal naquele ambiente de trabalho, ou começa a se sentir mal se relacionando com uma pessoa, porque ele chegou à conclusão que aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali que ele está vivendo ali não é de Deus. Ele poderia estar ganhando um salário muito melhor. Ele chegou a essa conclusão. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão porque o discernimento de espírito ele não tem. Porque se ele tivesse o discernimento de espírito, ele iria entender, ele iria fazer uma separação do que é certo, do que é errado, e iria entender que o momento que ele está vivendo é um momento de Deus, e que vai ser naquele local ali que Deus vai exaltá-lo. Querido, isso aconteceu com alguns amigos meus.
Eles receberam uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa ganhando o dobro do que eles estavam ganhando dentro da companhia aonde eles trabalhavam. A pergunta se eles oraram a Deus. Pergunta se eles perguntaram ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Pergunta se em algum momento eles buscaram o direcionamento de Deus. Sabe o que eles fizeram? Foram lá e tomaram a decisão. Esqueceram que aquela porta que eles estavam ali foi Deus que abriu. Esqueceram que ali dentro daquela empresa onde eles estavam trabalhando, Deus tinha feito promessas na vida deles. Esqueceram de tudo o que Deus prometeu para eles ali naquele local ali. E foram para outro local. Não demorou 3 meses, foram mandados embora, foram demitidos. Por quê? Porque, querido, faltou discernimento. Faltou entendimento ali para aquelas pessoas ali de entender, de colocar na cabeça o seguinte: Deus me colocou aqui com um propósito. Deus me colocou aqui para mim fazer algo aqui e eu ainda não terminei o que Deus me colocou aqui, o propósito que Deus me colocou aqui. Então, enquanto eu não terminar aquilo que eu sei que Deus me colocou aqui, com um propósito, com direcionamento, eu não saio. Então, a falta do dom de discernimento tem feito muitas pessoas se precipitarem, tem feito muitas pessoas tomarem atitudes que não são atitudes de Deus. Querido, vejam bem, quando Deus coloca um dom desse à nossa disposição, Ele está colocando esse dom aqui, porque Ele sabe o bem que Ele vai nos fazer. Ele sabe que quando você tem um dom de discernimento, você sabe quando é Deus que está falando. Você sabe quando é o inimigo que está falando. Você sabe quando é uma atitude, Deus não está naquela situação ali. Você sabe. Não é porque você é bom, mas porque o Espírito que está dentro de você, que colocou em você um dom de discernimento, faz com que você consiga discernir o que é correto e o que é errado. Portanto, querido, eu quero que você pense bastante nessa breve meditação aqui. Se você não tem um dom de discernimento, peça a Deus. Deus vai te dar. E você vai começar a enxergar as coisas de uma outra forma, com uma outra maneira de ver as coisas. Fica com Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Se essa breve meditação aqui serviu para alguma coisa na sua vida, você possa compartilhar os nossos vídeos, dar o seu like, nos ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, um abraço.